Senhor Jesus, agradecer, meu Deus, meu Pai, pela tua presença, agradecer, meu Deus, meu Pai, pela notícia, os ofertantes desta noite, meu Pai, abençoa cada um em nome de Jesus. Aqueles que têm, meu Pai, para dizimar, para ofertar, aqueles também, meu Pai, que não tem para dizimar, ofertar, que o Senhor vem, meu Pai, abençoando cada um, meu Deus, abrindo as comportas dos céus, derramando as bênçãos sobre as vidas deles, meu Pai, repreendendo o espírito devorador em nome de Jesus. A poder do teu sangue, meu Pai, abençoa teus filhos, multiplica a bênção com poder, autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aqui também está a tua vida, tua serva, meu Pai, toma ela nas tuas mãos, toma direção, meu Pai, ela passou e anda na manária deste mundo, deste lugar, toma direção da tua serva aqui, meu Pai, ela passou. Canta lá, manai, que vem, meu Pai, a palavra, Senhor, ser tocada na boca dela, Senhor. Usa a tua filha, tua serva, Senhor. Vem falando no nosso coração, não seja da nossa forma, mas seja o querer do Senhor e a tua vontade. Abençoa ela, a família, a casa, meu Pai, o ministério dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, é o teu nome. Olá, amada igreja, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É um imenso prazer mais uma vez estar aqui nessa casa, que é tão minha família, que é tão querida, né? Agradeço os meus convidados, o irmão Roberto, que é líder de célula na igreja dele, uma igreja que eu tenho muita comunhão, sou convidada sempre por ele para tomar um café da manhã maravilhoso, e eu agradeço a tua presença, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Agradeço a presença do evangelista Davi, que é nosso amigo também, é da cidade de Santópolis, é um baita pregador do evangelho. E eu digo sempre que a família dele é a escola de Gilgal, porque eles têm todos os nomes bíblicos e todos eles pregam o evangelho. Eita, nós! É Davi, Josué, Elias, misericórdia, né? Fora os outros que eu não sei. Glória a Deus. Muito obrigada também a todos os irmãos que aqui estão. O Senhor Jesus vai falar com o coração de cada um. Prazer em rever a pastora Lúcia, tão querida também, Deus abençoe. Glória a Deus. Sem mais delongas, amados, vamos para a palavra de Deus. Abram, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 6. E o Senhor vai falar conosco nessa noite. Essa palavra o Senhor pôs no meu coração há tempos, mas eu não conseguia ter um tempo para fazer um esboço dela. Mas eu sabia que era ela. Eita glória! Hoje eu consegui fazer. 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 8. Eliseu revela os planos do rei da Síria. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel,
faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, amados, no meio do exército inimigo. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Ferirás tu que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Então os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Podeis assentar, amada igreja. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Amados, que coisa séria, né? Os inimigos achando para prender um homem só. Que covardia, né? Para prender um homem só foi um exército. E de noite. Mas aquele que formou o dia e a noite, aquele que não dorme, não dormita. Enquanto Eliseu dormia, Deus estava acordado, guardando, livrando do mal. E parece uma brincadeira, né? O que Eliseu fez com eles. Levaram eles lá em Israel, poderiam ter sido mortos, todos cegos, mas Eliseu pede para que ponha um banquete diante deles, né? Dá comida para o inimigo, enche bem a pancinha deles e manda eles embora. E eles não aborreceram mais, nem Eliseu e nem o povo de Israel por um tempo. Então, como eu já fiz mais de 16 anos, eu gosto de um bom esforço para não perder a linhagem. Glória a Deus. Vou falar, amados. O título da mensagem eu coloquei: o cerco de Eliseu. Os irmãos
mensagem, quem quiser assistir de novo, depois podem procurar a irmã Maria, que essa mensagem vai ficar no meu canal, que já tem mais de 90 e tantas mensagens. Vai ficar lá e você pode tanto ouvir de novo, como você pode compartilhar. Glória a Deus. Ela vai crua, somente a palavra. Nós não temos edição, nós não temos nenhum tipo de subterfúgio para ficar mais bonito, porque nós não sabemos, porque se soubéssemos com toda certeza faríamos, mas só para aproveitar a palavra nós postamos para que todos assistam, e tem irmãos também que não podem vir, que costumam assistir as mensagens. Então, o cerco de Eliseu. Vou falar sobre os opositores dos filhos de Deus. Este texto fala sobre guerra, medo, visão espiritual, proteção divina e confiança em Deus. O inimigo estava cercando, mas Deus já estava trabalhando. Eita glória! O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Por diversas vezes seus planos fracassavam. Toda emboscada era descoberta, toda estratégia era revelada. O rei ficou furioso. Chegou a pensar que havia traidor em seu exército. Então alguém disse: não é traição, existe um profeta em Israel chamado Eliseu. Ele sabe as palavras que o Senhor fala no seu quarto. O rei da Síria tinha soldados, Eliseu tinha Deus. O rei tinha estratégia, Eliseu tinha revelação. Quem tem intimidade com Deus recebe informações que o mundo não possui. Eita, coisa linda! Há portas que Deus abre antes mesmo que o problema chegue. Há livramentos que Deus prepara antes mesmo que o inimigo se mova. O exército chegou durante a noite. O rei da Síria enviou cavalos, carros de guerra, soldados. Não mandou alguns homens, mandou um exército inteiro, e chegaram durante a noite. A escuridão sempre foi uma das armas do medo. O inimigo gosta de agir quando tudo parece escuro. Foi durante a noite que José foi vendido, Jesus foi preso, Paulo e Silas foram acorrentados, mas Deus nunca perde o controle da vida. Até porque Ele não dorme e não cochila. Enquanto o exército marchava, Deus continuava sentado no trono. O moço acordou e entrou em pânico. Pela manhã ele saiu da casa, talvez sem imaginar o que encontraria. De repente ele olha, a cidade está cercada para todo lado. Cavalos, carros e soldados. Nenhuma saída, nenhuma esperança humana. Ele grita: ai meu Senhor, que faremos? Observe algo interessante. O problema não era o exército, o problema era a visão. O exército já estava lá, mas o desespero começou quando ele olhou. Muitas vezes o medo nasce daquilo que nossos olhos veem. Eliseu estava calmo no meio da crise. O moço desesperado, Eliseu estava tranquilo. O moço via derrota, Eliseu via proteção. O moço enxergava soldados, Eliseu enxergava Deus. É impressionante. Aleluia! Não vemos Eliseu morrendo, não vemos Eliseu chorando, não vemos Eliseu planejando fuga. Por quê? Porque quem conhece o Deus do impossível não se desespera.
espera diante do impossível. Parecia impossível, né? A frase que mudou tudo. Então Eliseu declara: não temas. O Senhor começou falando essa noite: não temas, não temas, não temas. Que palavra poderosa, porque o medo sempre quer falar primeiro, mas a fé precisa falar mais alto. E Eliseu continua: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagine o moço olhando ao redor, talvez pensando: meu Senhor enlouqueceu, somos apenas nós dois. Mas a matemática de Deus é diferente da matemática humana. O homem com Deus sempre é maioria. Sempre é e sempre será maioria. Então, se tem só você e Deus, você é maioria. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Vamos ver onde eu parei. Eu não falo que velho se perdeu o clique, né? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Um homem com Deus sempre é maioria. A oração não foi para mudar a situação. Aqui está uma das maiores riquezas desse texto. Eliseu não orou: Senhor, manda fogo, nem Senhor, destrói os inimigos, nem Senhor, tira o exército daqui. A oração foi: abre os olhos dele. Porque Eliseu já sabia que ele estava cercado por um exército muito maior e melhor, né? O exército da Síria não era páreo para o Deus de Eliseu. Glória a Deus. Que profundidade. Abre os olhos dele. O problema não era a presença do inimigo, o problema era a ausência de visão espiritual. É o que a igreja de Deus precisa: orar por visão espiritual, por discernimento, né, amados? Nós temos que ter discernimento. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, muda a situação, e Deus responde: primeiro vou mudar sua visão. Quando Deus abriu os olhos do moço, chegamos ao ponto mais glorioso da mensagem. De repente, Deus abre os olhos daquele rapaz. Ele vê algo que sempre esteve ali, mas ele não conseguia ver. O texto diz: o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e cavalos ao redor de Eliseu. Eita glória! Os irmãos prestaram atenção num detalhe: o monte estava cercado pelo exército do sírio, mas o exército de Deus estava ao redor de Eliseu. Eita coisa linda, Deus! Imagine essa cena: o exército sírio cercava a cidade. Os sírios, glória a Deus, os anjos não chegaram naquele momento, eles já estavam lá, né? Somente o moço que não conseguia ver. O que mudou foi a visão do moço. Os carros de fogo, a Bíblia fala de carros de fogo em momentos especiais. Foram carros de fogo que levaram Elias, agora aparecem novamente. Representam poder, autoridade, proteção e intervenção divina. O inimigo possuía carros de ferro, Deus possuía carros de fogo. O ferro é terrestre, o fogo vem do céu. O céu estava mais movimentado que a terra. O moço pensava que a batalha estava sendo decidida na terra, mas o verdadeiro movimento estava no mundo espiritual. Essa é uma verdade poderosa para pregar. Enquanto você vê apenas uma
uma porta fechada, o céu está trabalhando. Enquanto você vê apenas um diagnóstico, o céu está trabalhando. Enquanto você vê apenas perseguição, o céu está trabalhando. Deus nunca está parado. E o que será que Deus quer abrir hoje? Será que são os nossos olhos? Será que são portas? Né? Será que Jesus Cristo vai meter o pé num portão que parece que é impossível? Quando ele desceu, ele meteu o pé na porta do inferno e tomou a chave da morte do inferno das mãos do cão, do mequetrefe do diabo que achava que tinha vencido. Né? O que será que Deus quer abrir hoje nas nossas vidas? A maior cegueira não é dos olhos físicos, é dos olhos espirituais. Há pessoas que enxergam perfeitamente com os olhos naturais, mas não conseguem perceber o cuidado de Deus, os livramentos de Deus, as respostas de Deus, os milagres de Deus. Precisamos da oração de Eliseu. Senhor, abre os nossos olhos. Eita, coisa linda, Deus. Glória a Deus. O exército sírio parecia enorme, mas não era maior que Deus. O problema parecia impossível, mas não era impossível para Deus. O moço viu primeiro o perigo, depois viu a proteção. Primeiro viu os soldados, depois viu os anjos. Primeiro viu a ameaça, depois viu a glória. E talvez hoje existam pessoas na igreja cercadas por problemas, mas Deus te diz: você não está cercado pelo problema. O problema é que está cercado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Eu tive um ataque de rinite e eu não estava quase conseguindo fazer o meu esboço. Aí eu falei: glória a Deus. A Maninha falou de lá: você acabou? Eu falei: não, a botijinha está cheia com essa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Quando Deus abre os nossos olhos, descobrimos que nunca estivemos sozinhos. O céu inteiro estava lutando por nós, enquanto chorávamos, pensando que a batalha era nossa. Meu Deus! Será que é só eu que me enquadro nessa palavra, amados? O céu inteiro lutava por nós, enquanto chorávamos, pensando que a batalha era nossa. Muitas vezes nós oramos: Senhor, vem me socorrer. E Deus poderia responder: filho, eu já estou aqui. Aleluia! Nós vemos a crise chegando, Deus vê a vitória chegando. Nós contamos soldados, Deus conta promessas. Nós enxergamos cercos, Deus enxerga livramentos. O moço acordou pensando que estava pelo inimigo, que estava cercado pelo inimigo. Mas Deus, quando abriu seus olhos, ele descobriu que o inimigo é que estava cercado por Deus. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor. Não peça a Deus para diminuir o tamanho do problema. Peça que Ele abra os seus olhos para enxergar o tamanho da sua proteção. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só para resumir, amados, os opositores dos filhos de Deus sempre se levantaram para cair. E agora a gente vamos ler alguns deles. Aleluia. Exemplo: nesse caso Eliseu orou e ele
como todos nós vimos, e eles abrem, aí Eliseu pede para abrir os olhos deles, eles estão diante do inimigo, do exército do inimigo. Mas Eliseu não faz mal, porque cada um dá o que tem. Eliseu alimenta o inimigo e despede eles de barriguinha cheia. E eles descobrem que eles não podem, eles não são páreo para o Deus de Eliseu. Coisa linda, né, amados? E abrem os olhos diante dos inimigos em Samaria e nunca mais aborrecem Eliseu e o povo de Israel. Quem jogou Daniel na cova foram jogados lá e não escaparam da fúria dos leões. Eles se levantaram, fizeram um complô, fizeram de tudo para jogar Daniel na cova. Mas é eles que foram para a cova. E eles, Deus não livrou. Na fornalha jogaram os 3 jovens e foram queimados. Os caras que foram empurrar Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados. Mas eles não. Aliás, uma coisa foi queimada quando jogaram eles lá. Os irmãos se lembram? As cordas que amarraram. Somente as cordas foram queimadas. Amã fez uma forca para Mardoqueu e morre nela. Aitofel trai o rei Davi e depois se suicida, não suportando a derrota. Os irmãos lembram? Aitofel levantou o calcanhar porque ele tinha ódio de Davi por causa da Betseba. E ele estava só esperando o momento com as unhas de fora. Mas aí Davi ora e fala: Senhor, frustra os planos de Aitofel. E o Senhor estava com Davi, aí ele não suporta e ele se suicida, porque ele sabia que Davi ia voltar. Absalão se revolta contra seu pai, quer matá-lo e acaba morto. Absalão era tão exibido, né? Tão certo, tão cheio de si mesmo. E ele chega a falar para o soldado fala: você vai à guerra? Sim. Trança então o teu cabelo, põe por dentro da armadura. E ele diz: a minha vaidade, a minha força. E aí ele fica pendurado no arbusto pela sua força, pela sua vaidade. E aí o chefe de Davi, que não estava nem um pouco preocupado se ele era filho de Davi, vai lá e passa o serão dele. E o opositor de Davi cai por terra, né? É morto. Simei persegue Davi amaldiçoando, jogando pedras. Mas lá na frente Salomão não tem a mesma paciência e passa o serão em Simei. Davi tinha muita paciência. Quando Simei estava perseguindo, amaldiçoando, jogando pedra, Davi diz: deixa ele, de repente é o Senhor me punindo, né? Porque Davi era um homem que ele reconhecia que ele tinha feito muitas mazelas, né? Mas aí lá na frente Salomão não pensa igual e pega o opositor e enfim, mas são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em Provérbios 26, 27 diz: quem faz uma cova cairá nela, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Em Provérbios 28, 10 diz: os que desviam os retos por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Meu Deus! Provérbios 22, 8 diz: o que semear a perversidade colherá males. Gálatas 6, 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Glória a Deus. Parece que ainda sobrou tempo para uma vigília, pastora. Eita glória! Então, amados, a palavra de Deus, né, nos enche de coragem. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Né? Então o Senhor nos enche de força, de coragem, né? Às vezes parece que nós não aguentamos mais nem respirar, como eu disse o testemunho daquele irmão que estava com tuberculose. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo se apodera de você, e acontece igual Sansão, né? Que rasgou o leão. Quando o Espírito do Senhor se apodera do ser humano, ele é capaz de coisas faraônicas, inacreditáveis. Né? E foi tão triste quando o Sansão descobriu que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Que aí ele foi e se levantou e ele não tinha mais força. Esse é o perigo da gente pensar que somos alguma coisa. Porque a hora que o Espírito Santo sair, não somos mais ninguém. Mas pela misericórdia de Deus, que Sansão no final pede a misericórdia do Senhor, pede a força do Senhor mais uma vez, e a hora que ele empurra a pilastra, cai Dalila, cai todo mundo, cai o povo de Baal, cai o raio que o parta, e todo mundo morre, e ele mata mais na sua morte do que em vida. Então, amados, é muito difícil a gente sofrer perseguição, calúnia, difamação, alguém atrapalhando o teu ministério, né? Com perseguição, com coisa horrível, jogando pedra, jogando terra como semeio. Mas chega ao ponto que você não precisa fazer nada, porque o Senhor não dorme e não cochila. E o Senhor se levanta para vingar o seu povo. O Senhor se levanta e cuida, né? Como Ele cuidou dos nossos ancestrais, né? Eliseu não ficou com medo, porque ele conhecia. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para vermos quão grande exército há em nosso meio, né? Glória a Deus. Muitos de nós ainda teremos muitas experiências, né? Nos lugares, uns vai ter visão, outros vão ter audição, né? Outros vão ter percepção, outros revelações, né? No mundo onde está dizendo Deus mandou falar, sendo que Deus não mandou falar, você vai saber que Deus não mandou falar coisa nenhuma, né? Então que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer uma armadilha vestida de oportunidade e um demônio vestido de anjo. Que o Senhor Deus esteja conosco, e que o exército de Deus, e que a graça e o amor e a proteção do Senhor Jesus seja com todos nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.